Olá, eu sou a Márcia, aluna de Pedagogia da Unicesumar. Estou aqui para apresentar o meu plano de aula para o estágio supervisionado 2. Bom, para essa atividade interdisciplinar, eu escolhi o tema dominó. Para iniciar a aula, me apresentar para os alunos, fazer no cantinho da luz o roteiro, para que eles saibam o que nós iremos fazer. Dividir essa turma em grupos de 4, em cada grupo entregar uma caixinha de dominó. Para iniciar a aula, fazer alguns questionamentos com os alunos, né? Se eles conhecem o jogo, se eles sabem algo sobre ele, quais as finalidades desse jogo, o que nós podemos aprender com ele, né? Se nós podemos utilizá-lo como recurso de aprendizagem, né? E após levantar todos esses questionamentos e eles respondidos, iniciar, apresentar para os alunos a história do dominó, que apesar de ser um jogo muito conhecido, poucos conhecem a história e nela há algumas curiosidades. Tá? Em seguida, apresentar as regras do jogo, que é um gênero textual. Então, vai ser abordado isso na aula para que os alunos eles saibam reconhecer as regras do jogo. Logo em seguida, apresentar para os alunos algumas questões para que eles possam responder com base tanto na leitura sobre a história do jogo quanto nas regras. Em seguida, solicitar que eles façam um pequeno texto dizendo se eles gostam, se eles não gostam, o que eles acham do jogo, tá? Fazer um pequeno texto. Enfim, mudando para a parte de matemática, apresentar para os alunos uma comparação entre o dominó e as frações. Por quê? As frações, elas correspondem a uma metade de um todo. E essa metade pode ser representada com as pedras do dominó. Então, fazer essa interlocução entre o jogo e as frações. Após isso, apresentar para os alunos uma atividade de representação. Representar as frações em pedras do dominó, né? Eles fazerem o desenho das pedras, assim como as frações apresentadas. Logo após uma segunda atividade de matemática, eles vão fazer o contrário. Aqui eu tenho as pedras do dominó e eles vão representar em frações. Terminando essas atividades, propor a atividade coletiva. A atividade coletiva, como eles já estão separados em grupos, né? E o dominó é um jogo de 28 pedras, propor que cada um confeccione uma pedra desse dominó, um dominó gigante, né? No caso, eu tive que adaptar aqui para apresentar, porque não teria como fazer um gigante. Então, eu fiz um pequeno, né? Para apresentar aqui. No caso, com papelão e EVA e cola. Fiz as pedras. A proposta seria para os alunos confeccionarem, tá? Atividade coletiva, confeccionarem as pedras. Para atividade lúdica, fazer uma competição, fazer um jogo com essas pedras gigantes, né? A minha proposta é que cada aluno jogue uma vez, né? Um aluno jogou do outro time, eu vou lá e jogo, né? Cada um jogar uma pedrinha dessas aqui, no caso, que seria bem maior. Essa seria a atividade lúdica. E para finalizar a aula, presentear os alunos com esse dominó, como um mimo para eles. Espero ter explicado bem o meu plano de aula e até mais.